Imagina agora uma pessoa que está querendo, sei lá, ir para um destino a 30 quilômetros da casa dela. Só que esse destino ele é cheio de curvas, é cheio de pontos. E se você não tomar a decisão correta em alguns pontos para onde andar, você vai ficar perdido. E o principal, essa pessoa não tem um GPS, um Waze, um GPS de celular que ajude essa pessoa a chegar no ponto que ela queria. O ponto inicial é o ponto do estudo. O ponto final é o ponto da aprovação. E essa pessoa que está perdida no meio do caminho é o teu concorrente, porque você é meu aluno e você tem o direcionamento correto aqui com o Quebrando a Banca. Eu sou Geda Valentim, editor-chefe do Concursos, e nos últimos 7 anos a gente tem ajudado pessoas, e principalmente nesse concurso aqui, concurso da EBSER, a conseguirem a tão sonhada aprovação. E esse projeto Quebrando a Banca é exatamente para te dar um norte do que é exatamente estudar, e não só isso, a gente praticamente leva você, porque você recebe as questões e o professor comenta questões com você, tirando todas as suas dúvidas. Então esse é um projeto muito especial para a gente aqui dentro do Concursos, para ajudar você a chegar aonde você quis. Que o destino é qual? A vaga tão sonhada no concurso da EBSER. Já pensou? Daqui a um tempo, menos de um ano, porque não sei se você sabe, já existe previsão no orçamento do próximo ano para contratar as 2.250 pessoas que vão passar nesse concurso já no próximo ano, no dia da sua nomeação. Você lá anotando, que roupa é que você tá? Para imaginar agora, que roupa é que você vai no dia da sua aprovação? Você vai de terninho? Você vai com aquela camisa que você usava enquanto estava estudando? Fazia assim, até a camisa da sorte, né? Então a camisa da sorte enquanto está estudando, foi fazer a prova e no dia lá você vai para a sua nomeação. Imagina como você vai estar nesse dia. Quem que vai estar com você lá no dia da sua nomeação no concurso da EBSER? Como que você vai estar se sentindo? Imagina que esse momento você vai estar lembrando de todo esse processo que você está passando agora de estudo, dessa indecisão de tudo. Mas na hora que você assina lá, o cargo é seu para sempre e tudo parece que é apagado, porque aquilo que você passou vai ser contado agora como história para contar a tua vitória. Então, Quebrando a Banca é para isso, para te ajudar a entender como a disciplina é cobrada e ainda mais, para te trazer questões práticas e o professor resolver isso junto com você. Já coloca aí nos comentários, EBSER, uma vaga é minha, hashtag uma vaga é minha, tá bom? Vamos de mais um Quebrando a Banca, que é o ponto de partida para você sair com o GPS na mão de agora até a sua vaga no concurso da EBSER. Vamos lá? Vamos para cima! Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Igor Mendes aqui na área, de novo aqui no Concursos. E hoje nós vamos gravar um assunto muito importante para você que quer passar nos concursos públicos, principalmente da EBSER. Nós falamos em vídeos anteriores de vigilância em saúde e hoje nós vamos especificar um desses itens, vigilância epidemiológica, tá? Nós temos aqui com a nova temática do Quebrando a Banca, que já foi explicado para vocês como é que é, e nós vamos começar com a parte teórica e depois vamos para a parte prática, não prática efetiva, mas a prática de resoluções de questões, que é de extrema importância para você. Não adianta só teoria. Nós temos que ter resolução de questões. Ah, professor, mas eu fico triste que eu começo a resolver, eu não sei responder nada, eu erro tudo. Cara, o importante é você começar, não fique triste agora, beleza? A hora de você começar é agora. Resolva as questões que com o passar do tempo você vai começar a pegar jeito, você vai começar a se identificar com o formato de questões e vai ficar mais fácil para você responder essas questões futuramente. Até os peguinhas que as bancas costumam colocar, você vai saber identificar, beleza? Vamos começar falando da vigilância epidemiológica. O que seria vigilância epidemiológica? Na verdade, a gente fez um esqueminha aqui muito legal, dizendo o seguinte, que a vigilância epidemiológica é o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de fatores predisponentes a doenças. Ou seja, nós vamos ter o conhecimento da patologia, a detecção da patologia e vamos prevenir, beleza? Através desses dados epidemiológicos. E qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes que vá afetar a saúde individual ou coletiva. Olha só que interessante. A vigilância epidemiológica ela não age somente no meio coletivo, ela age também no meio individual. E vocês vão ver também quando a gente começar a falar futuramente que eu falo daqui a alguns minutos, tá? Não é ano que vem não. Fala sobre notificação compulsória. Vocês vão ver que a notificação compulsória também é muito mais ampla do que realmente a gente pensa, tá? Que ela abrange tanto a parte individual quanto a coletiva também, beleza? Então vamos pensar aqui. Vigilância epidemiológica, conjunto de ações que proporcionam conhecimento, detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes
que possam afetar a saúde individual ou coletiva e tem a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e agravos. Olha só, isso aqui é muito importante. Se você não sabe a diferença de doença e agravo, você vai saber agora, beleza? Doença, você vai ter o conceito. Doença é qualquer alteração biopsicológica que você possa ter, ou principalmente fisiológica, né? Que possa acarretar em sinais e sintomas predisponentes. Nós temos aqui os agravos. O que seria um agravo? O agravo seria, por exemplo, um acidente automobilístico. Tá? Tanto que a gente consegue evidenciar anualmente, nós tivemos 50 acidentes na época do carnaval, com tantos mortos. Isso tudo a gente consegue através de dados epidemiológicos, através de notificações compulsórias. Já ouviram falar disso daí, né? Tenho certeza que já. Então daqui a pouquinho a gente vai se identificar e saber explicar melhor o que é notificação compulsória. E esses agravos aqui podem ser até mesmo lesões corporais. Tá? Por exemplo, um exemplo bem claro de notificação. O responsável por uma instituição escolar, instituição educacional, ele tem que abrir uma notificação compulsória sempre que necessário. Professor, mas como assim? E lá tem saúde que se origina de lá, problema de saúde, aliás, doenças. Na verdade, não. Esses agravos podem acontecer. Até mesmo, por exemplo, quando o professor identifica um excesso, tá? Um abuso que venha de casa em uma criança, é obrigação desse professor ou do responsável pela escola de abrir a notificação. Ou até mesmo, quando o professor sofre uma agressão do próprio aluno. Então é nossa obrigação perante isso. Então a vigilância epidemiológica não fica só restrita à área da saúde, ela fica restrita a todas as áreas. Olha só como é legal. É pouquinha coisa, né? Restrita bem pequenininha a todas as áreas em que a gente consiga visualizar esses números, que vai afetar tanto a individualidade quanto a coletividade. E as funções da vigilância epidemiológica são muito claras. Para a gente conseguir ter uma maior eficácia dentro dessa prevenção, dentro desse controle das patologias, tanto de forma individual quanto coletiva, a gente tem que ter alguns embasamentos. Por exemplo, como é que eu vou conseguir fazer isso se eu não coletar dados? Então uma das funções da vigilância epidemiológica, coleta de dados. Outra, não adianta só coletar se eu não processar, se eu não identificar. Então não adianta eu pegar 50 milhões de números diferentes se eu não processar, separar para cada área, identificar, saber ler os dados. Tá? Então depois de coletar os dados, nós vamos processar esses dados. E depois de processar, nós vamos analisar e interpretar o que os dados estão nos falando. Tá? Então nós temos análise e interpretação de dados processados. A partir dessa análise e processamento de dados, nós vamos criar, por exemplo, ações de prevenção, promoção e reabilitação de pacientes. Nós vamos criar mecanismos de ação dentro do âmbito da saúde ou de qualquer outro que a vigilância epidemiológica adentre. Nós temos aqui, então, uma das funções é a avaliação médica e efetividade das medidas adotadas. Então, nós vamos criar medidas de ação, beleza? Só que, como que eu vou ter certeza se essas medidas estão efetivas ou não? Se eu tenho que modificar mais alguma coisa ou não? Para eu ter essa certeza, eu tenho que continuar coletando dados, continuar analisando os dados e continuar processando esses dados. A partir desse momento, eu consigo avaliar se essas medidas foram efetivas ou não. A partir daí, nós temos a parte de promoção das ações de prevenção e controles indicadas das adotadas. Ou seja, nós temos aqui, através dessas medidas efetivas, nós vamos saber se essas medidas de prevenção estão sendo efetivas ou não, se estão sendo utilizadas ou não. Recomendação das medidas de prevenção e controle apropriadas. E nós temos ainda uma parte que é muito importante, que pouca gente dá importância real para ela, que é a divulgação de informações pertinentes. Todas as informações pertinentes não podem ficar guardadas só para a vigilância. Tem que ser divulgadas para a população, para a sociedade, de uma forma geral. Exemplo, se nós observarmos que no ano de 2019, dentro desse estudo anual, nós tivemos um crescimento de 200% no caso de dengue, por exemplo, que eu gosto muito de usar dengue nos meus exemplos,
200% desse aumento, nós, quanto vigilância epidemiológica, temos que divulgar esses dados. Para quê? Para tentar conscientizar a população, para levar informação à população, divulgar esses dados para a Secretaria de Saúde, de uma ênfase municipal, estadual e União. Então nós temos que realizar essa divulgação de uma forma ampla e geral. E nós temos as competências divididas nas 3 esferas de governo, tá? Nós temos a esfera municipal, estadual e União, tá? Que é a federal. E o Distrito Federal é um pouquinho diferente, mas nós temos essas 3 esferas de governo que cada um tem a sua responsabilidade e suas competências dentro da vigilância epidemiológica. Vou começar pela União, então vou começar de cima para baixo, beleza? Então, de acordo com o artigo 16 da Lei 8080/90, compete à União o quê? Definir e coordenar os sistemas. Beleza, mas quais sistemas? De redes integradas de assistência de alta complexidade, redes de laboratórios de saúde pública, vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. Então, compete à União coordenar e definir esses sistemas. Então, quem define os sistemas é a União, beleza? Quem define os sistemas é a União. Repete isso aí umas 20 vezes que você grava isso aí. Então, quem define e coordena é a União. Por quê? Porque o Estado, ele tem outra competência. Ele vai coordenar também. Ele não vai definir quais são os sistemas, mas ele vai coordenar junto, tá? De forma complementar, de forma cooperativa com a União. E nós temos aqui o Estado que vai coordenar e, em caráter complementar, executar as ações de serviço. Ou seja, o Estado ele vai tanto coordenar quanto executar as ações. Só que essas ações que ele executa é de forma complementar. Porque quem vai executar realmente as ações implementadas são os municípios, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, além dessa coordenação e execução, o Estado ele tem uma importância muito grande dentro desse âmbito de ação, porque ele vai coordenar junto com a União e vai executar junto com o município. Ele é como se fosse o intermediador das duas visões, tanto da terceira esfera quanto da primeira esfera de governo. E nós temos aqui quais serviços que o Estado vai coordenar e executar: vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação e nutrição e saúde do trabalhador. Então, esses 4 principais sistemas que o governo estadual vai executar e coordenar. E o município, ele tem ainda a função de executar os serviços. Ponto. O município executa as ações que são implementadas. Então, a União vai definir e coordenar. Define quais são os serviços, os sistemas. Coordena esses sistemas. O Estado, em conjunto com a União, vai coordenar. E o Estado, em conjunto com o município, de forma complementar, vai executar as ações que foram implementadas anteriormente. E o município vai executar somente as ações. De quais serviços? Dos mesmos que o Estado. Por exemplo, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação e nutrição, saneamento básico, que aí olha a grande vertente, e saúde do trabalhador. E aqui nós temos alguns índices, só para vocês correlacionarem. Não vou adentrar na patologia em si, mas só para vocês verem como a epidemiologia é importante. Nós temos diversos gráficos aqui que foram retirados do Sistema Nacional de Agravos e Notificações, o SINAM, que vocês vão ver daqui a pouco sobre ele, que eu vou explicar para vocês. Alguns gráficos, alguns dados que foram captados, processados e interpretados aqui, ó. A gente consegue ver do chikungunya, por exemplo. Nós temos aqui a taxa de incidência e os óbitos confirmados. O que é incidência? Incidência são casos novos, casos que surgiram durante aquele período, beleza? Prevalência são casos novos mais antigos. Incidência, casos novos. Então nós temos aqui a taxa de incidência, tá? Do ano de 2019. Lembrando que essa consulta foi realizada dia 13 de 5 de 2019. Tá? Então a gente tem sempre interpretar esses dados dessa forma. Só dar um exemplo da coqueluche aqui ao lado. Foi atualizado esses dados em 31 de 5 de 2019.
Então esses dados estão sendo atualizados constantemente. Os dados que a gente consegue analisar 2 anos atrás não são os mesmos de hoje. Durante os próprios meses do ano são atualizados. Então, a chikungunya aqui, por exemplo, nós conseguimos observar que ele é dividido anualmente, 2014, 2015, 16, 17, 18 e 19. A gente consegue observar que essa linha vermelha que a gente tem aqui, ó, são os confirmados durante esses períodos, ok? Nós conseguimos observar que a coluna em azul são a taxa de incidência. Então, na chikungunya a gente observa que a gente tem muito mais incidência do que óbito durante o período. A gente tem muito mais casos novos do que morte, ou seja, a letalidade não é tão alta, tá? Ou seja, se a gente for comparar os números, tem muito mais casos do que óbito. Agora, se eu tivesse o mesmo número de casos com o número de óbitos, ou seja, todos os casos novos, os pacientes vieram a óbito, aí a letalidade é altíssima. E o que é taxa de letalidade? É a taxa que essa patologia tem de causar o óbito, de levar o paciente ao óbito, à morte. Então a gente chama de taxa de letalidade. A coqueluche, a gente consegue observar que ela já é dividida de forma diferente. Coqueluche aqui ao lado. Já é dividida de forma diferente. A coqueluche ela é dividida por setores, por regiões do país. Nós temos aqui o norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Cada um com uma coloração diferente. E a gente consegue observar, por exemplo, que a gente tem um índice muito maior de coqueluche no sudeste. Isso no ano de 2012, 13 e 14. No ano de 2014, especificamente, o Nordeste, que é o amarelinho, também teve seus índices aumentados de coqueluche. Então, olha só, a gente consegue observar. Será que essas políticas implementadas nessa região surtiram efeito nesse momento? O que aconteceu nesse período para que o índice de coqueluche aumentasse? Então, olha só como que é importante a gente ter todos esses dados à mostra e divulgados para a população. Tá? Esses dados são abertos a qualquer pessoa que queira ter acesso a esses dados. A dengue, por exemplo, nós temos o gráfico aqui ao lado, tá? E essa distribuição aqui que nós temos 2 tipos. Nós temos de 2003 a 2019 o índice de dengue no país e o índice de óbitos no país. Tá? E dengue que eu falo são casos graves, tá bom? Esse índice azulzinho aqui, ó, essa coluna azul, por exemplo, são os casos graves. E a linha vermelha são os óbitos, tá, decorrentes da dengue. E nós temos aqui, nesse mapinha ao lado, os principais focos de dengue correlacionados com as cores. Então, olha só, isso é muito importante. As notificações, elas vêm para nós termos um controle maior sobre a patologia, um conhecimento melhor de como é a sua abrangência, de como é a sua transmissibilidade. Então isso tudo é muito importante. Esses dados, eles diferenciam a nossa saúde pública, tá? Eles diferenciam a saúde coletiva. Através desses dados a gente consegue realmente levar saúde à população. Nós conseguimos saber quanto, por exemplo, nós vamos gastar financeiramente, dinheiro, bufunfa, quanto nós vamos gastar com a saúde no próximo ano, uma perspectiva. Tá? Então, os dados epidemiológicos são de suma importância. Isso desde a esfera municipal, estadual ou da União. Nós observamos aqui ainda, só um exemplo, só para vocês verem como é importante a cobertura vacinal. Tá? Nós observamos aqui nesse gráfico da difteria que no ano de 1990 nós tínhamos um índice de incidência altíssimo de difteria. Olha aqui, só a gente observar aqui, ó, o índice altíssimo de difteria. E conforme o calendário, a cobertura vacinal, que é essa linha roxa que a gente tem bem aqui, conforme essa cobertura vacinal foi aumentando, ela foi sendo implementada, nossos índices de incidência de difteria foram diminuindo. Olha só o índice de difteria. Hoje o índice é praticamente zero, praticamente nulo. Tá? E o último ano de 2018 já foi zero, já foi zerado. Então nós temos que entender o seguinte, a cobertura vacinal é muito importante em relação à extinção das patologias. E isso tudo a gente consegue através da vigilância epidemiológica. Nós temos outros dados aqui que são muito importantes e relevantes, pessoal, para a sua questão de concurso. Porque essas questões podem cair sobre essas patologias que eu tenho citado, sobre esses gráficos, que como analisaram os dados, eles podem muito bem pegar um gráfico e colocar para você analisar em relação aos dados fornecidos.
nós temos aqui doenças transmitidas por alimentos. E a importância desses dados é a seguinte: ele pega as doenças que mais são transmitidas por alimentos e divide por cores, tá? E a partir daí a gente consegue observar que até o ano de 2009, a principal patologia transmitida por alimentos era a salmonela, tá? Nós temos todas as outras, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, coliformes, enfim, diversas patologias que vocês conseguem observar. A principal patologia até 2009 era a salmonela. De 2010 para cá, o índice de Escherichia coli aumentou extremamente, aumentou muito, ao ponto de a salmonela quase ser extinta, tá? E a Escherichia coli aumentar drasticamente, tá? Quase duplicou a quantidade em cima da salmonela. Então, isso tudo me mostra como que o meu alimento tem sido preparado, como que tem sido o cultivo do meu alimento, como que tem sido a fase de tratamento desse alimento. Então isso tudo me mostra que eu tenho que ter um cuidado maior com o meu alimento. E isso graças à vigilância epidemiológica. Eu vou bater muito nessa tecla com vocês. Doença de Chagas, da mesma coisa. Então a gente pode pegar todos esses gráficos que eu mostrar para vocês e a gente analisar um a um, para vocês entenderem como funciona essa base de dados, essa coleta de dados, esse processamento e análise dos dados, tá? E a gente tenta entender sobre essas patologias. Nós podemos observar aqui, ó, todos os casos de doenças meningocócicas, tá? Isso, atualização do 7/6 de 2019, 7 de junho agora, desse ano, tá? E nós podemos dividir ainda por sorogrupo B, C, o W e V. Então o que a gente pode... WY, foi mal. O que a gente consegue observar? Que o índice geral de doenças meningocócicas caiu. Se a gente observar aqui, ó, que é esse dado aqui, ó, do ano de 2003 a 2018, nós saímos de 1,9 mil para cada 100 mil habitantes para 0,5. Ou seja, a gente caiu muito. E isso graças à vigilância epidemiológica, que ele consegue entender como funciona a patologia, ele tem uma maior efetividade dentro da prevenção e tratamento. Então isso tudo é muito melhor para o paciente. Febre amarela. Febre amarela é um grande problema que a gente tem, porque nós temos a febre amarela dentro da área amazônica e extra-amazônica. O que a gente consegue observar nesse dado aqui é o seguinte: do ano de 99, até o ano de 2018 aqui, 2019, a gente consegue observar que nós temos vários casos amazônicos e não amazônicos da febre amarela, da região, ok? Nós temos a amazônica, que é o coluna verde, e a não amazônica, que é a coluna azul. A amazônica, normalmente, ela era maior, ou até mesmo patamar do que a não amazônica. Do ano de 2018 para cá, nós temos um índice muito maior de febre amarela não amazônica do que a amazônica, tá? Por quê? Muitas vezes nós tivemos, por um tempo, o foco muito maior na Amazônia em relação à febre amarela. Não sei se por conta disso, muitas pessoas deixaram de lado o calendário de vacinação, não tomaram as vacinas adequadas, enfim. E aí esse índice acabou aumentando. Nós temos aqui a febre maculosa, hantavirose, e todos eles com o mesmo formato de gráfico para você conseguir analisar. Leptospirose, que é muito importante, que é uma patologia que vai cair no seu concurso, que eu tenho certeza. Então a gente pode dar uma estudada sobre isso também. Leishmaniose visceral, influenza, leishmaniose tegumentar, malária. Então todos esses gráficos aqui, eu vou voltar só para você dar mais uma olhadinha. Todos esses gráficos você vai ter que pegar por um a um, pausa o seu vídeo, analisa, vê o que você consegue interpretar, e aí fica muito mais fácil para você. Se esforce, pegue esses dados e destrinche esses dados, que aí você vai conseguir ter uma melhor resolução em cima das suas questões. Malária. E aí a gente tem que entender que a gente falou que a vigilância epidemiológica coleta dados. Beleza, coleta dados, mas que tipo de dados? Tá? Qualquer dados, qualquer um pode chegar lá e informar alguma coisa? Na verdade não, são dados demográficos, socioeconômicos e ambientais. Esses três tipos de dados. Dados de morbidade, tá? De mortalidade e notificação de surtos e epidemias. Então nós temos esses dados que são bem amplos, são só 4 basicamente, mas esses 4 são de extrema abrangência, pegam praticamente todas as áreas populacionais.
E a gente consegue entender que, a partir desses dados, a gente consegue entrar em qualquer área. Exemplo, a gente consegue entender quantas pessoas morreram de acidente de carro durante o ano de 2019. A gente consegue entender ainda, por exemplo, durante qual período que se teve maior índice de acidente de carro, através de dados coletados. E aí, a partir daí, não adianta nada a gente ter que coletar esses dados e não ter ajuda de ninguém. Convenhamos. Nós precisamos sempre dessa ajuda para a gente conseguir coletar todos os dados de forma eficaz. E aí, a notificação compulsória entra na jogada. E a notificação compulsória parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. É uma coisa muito simples de se resolver, tá? De vocês entenderem. Primeiro, o que vocês têm que entender? Notificação compulsória, ela tem uma portaria de número 204, de 17 de fevereiro, tá? Que vai definir a lista de notificação compulsória, que é uma lista bem ampla, que vocês vão entender que existe notificação compulsória semanal, notificação compulsória negativa, sentinela, enfim. Vocês vão entender que a notificação compulsória tem diversas áreas, diversas abrangências diferentes. Primeiro, essa portaria define a lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados, em todo o território nacional, nos termos do anexo e da outras providências. Ah, professor, que anexo é esse? É um anexo que está na portaria, né? Nesse anexo nós temos a lista de todas as patologias de notificação compulsória. Só que essa lista é um pouquinho confusa, que ela não divide com o que é notificação iminente, notificação imediata, não divide o que é notificação semanal, não divide nada, está tudo um pouco misturado, tá? Então nós vamos pegar depois, em um outro momento, e vamos trazer uma lista para você perfeitinha, se dividindo o que é semanal, o que é iminente, não, o que é imediata, o que é semanal, o que é uma lista de uma notificação compulsória negativa, uma notificação sentinela. Então isso tudo a gente vai destrinchar daqui a pouco. Primeiro, a gente tem que entender alguns conceitos básicos para você saber o que é uma notificação compulsória. Não adianta só sair falando e você não entender os termos que eu estou dizendo. Então vamos pegar a seguinte situação. Autoridades de saúde. Quando eu citar o termo autoridades de saúde, eu vou falar sobre Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e municípios. Beleza? Ah, professor, mas por quê? Você não falou do Distrito Federal quando você falou das competências das 3 esferas. É porque o Distrito Federal é um pouquinho diferente, ele não possui município e, enfim, ele não possui município. Então ele vai utilizar de uma forma um pouquinho mais efetiva, ele vai coordenar e executar da mesma maneira, beleza? Então, as autoridades de saúde, quando eu disser Estado, Ministério da Saúde, que representa o Estado, Secretaria de Saúde do Estado, Distrito Federal e municípios. Quando eu falar agravo, lembra que notificação compulsória, ele fala bem aqui, ó, deixa eu voltar para vocês verem. Nós temos aqui, ó, a portaria define a lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. Agravos, eu já comentei com vocês o que é agravo, mas eu repito de forma eficaz. Qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo, provocado por circunstâncias nocivas. Vamos pensar nessa situação. Hoje nós temos muito esse índice de feminicídio, que inclusive a vigilância epidemiológica adentra nessa questão. Então vamos imaginar que a agressão física de um homem para com a mulher é muito relevante, a gente consegue visualizar. Mas a agressão mental, psicológica, dentro dessa parte de agressão domiciliar, também faz parte, também é cabível de punição. O homem que tem essa influência mental, essa influência psicológica, ela vai causar um dano à integridade mental do indivíduo. E a partir do momento que a mulher chega lá e denuncia, ou o cônjuge, ou qualquer outra situação, isso também tem que entrar em notificação. Por quê? Porque é um agravo. E por ser um agravo à saúde, a vigilância epidemiológica tem que ter esses dados, tá? E nós temos um sistema, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, que vai ter todo acesso a essas notificações.
Eventos de saúde pública, foi citado anteriormente dentro da portaria, tá? Que a portaria, ela nos dá qual é a lista de doenças da notificação compulsória e também nos dá, aqui ó, define a lista de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. Esse evento de saúde pública é qualquer situação que pode constituir potencial ameaça à saúde pública. Vamos imaginar uma situação aqui. Na sua rua tem um monte de cachorro lá na rua. Tudo abandonado, tudo na rua, vive lá tudo bonitinho. Se de repente, em um determinado dia, todos eles amanhecem mortos, será que pode trazer algum dano à saúde pública essa situação? Tenho certeza que pode. Primeiro, tentar identificar o que levou esses cachorros, esses caninos, ao óbito. Segundo, se foi algum micro-organismo que levou esses caninos a óbito, será que ele pode contaminar a população também? Será que é uma nova bactéria, um novo vírus, alguma alteração? Lembra na época, muito tempo atrás, que a gente falava da vaca louca, que as vacas morriam, ficavam doidas, batiam a cabeça, enfim. Elas, a partir desse estudo, da alteração biológica, da alteração de comportamento desses animais, a gente conseguiu identificar que aquele vírus, aquela alteração, causava uma patologia e foi um grande problema de saúde pública. Tá? Então, qualquer alteração que se tenha dentro de qualquer âmbito, de qualquer local, de qualquer circunstância, que possa causar, pode constituir ameaça à saúde pública, nós vamos utilizar o termo evento de saúde pública, ou a sigla ESP. Se você ver essa sigla lá no seu caderninho de prova, você já vai saber que é evento de saúde pública. Epizootia pode ser um evento de saúde pública, dependendo da situação. A epizootia é a doença ou morte de animal ou de grupo de animais que possa apresentar risco à saúde pública. Olha só como que é interessante aqui. Nós falamos que o evento de saúde pública é situação que pode constituir potencial ameaça à saúde pública. Beleza. E na epizootia a gente consegue identificar exatamente isso. Doença ou morte de animal ou de grupo de animais que possa apresentar risco à saúde pública. Então, a partir desse momento, a gente entende que a epizootia, que é a morte desses animais ou desse animal, que por ter essa morte pode constituir ameaça à saúde pública. Ela se torna um evento de saúde pública. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Conto com vocês no próximo vídeo. Adquiram todo o pacote, porque a continuação dessa aula aqui vai estar lá no pacote. Fiquem com Deus, um abraço. Essa aula fica por aqui. E se você é aluno do módulo de aceleração da EBSER, esse módulo está lá disponível agora. Essas aulas estão disponíveis para você assistir ela completinha, tudo certinho lá com o professor. Lembra que esse processo é muito importante no teu processo de aprovação e você vai lá agora e assistir esse conteúdo. E eu quero falar que esse processo, esse módulo, ele está liberado para quem é aluno ou quem comprou o módulo de aceleração ou quem comprou o curso completo da EBSER depois da definição das bancas. Se você comprou o curso completo, se é aluno do curso completo do ENF, você pode comprar esse módulo de aceleração e você vai ter acesso lá. Mas se você não é aluno e às vezes está perdido no processo de estudo, até acha legal demais a forma como os nossos professores passam conteúdo, a gente tem muito professor sensacional aqui, mas você está com dificuldade no teu processo de preparação, eu tenho que te dizer que ainda dá tempo de você se preparar da forma correta. E a forma de você se preparar da forma correta é isso que a gente está fazendo. Todo santo dia a gente tem uma atividade específica para o pessoal que está fazendo o concurso da EBSER com foco em orientação de estudos, em conteúdo, em exercícios, em revisão, para fazer você ficar preparado. Você gostaria de, a partir de agora, começar a se preparar da forma correta? Você gostaria, independente de se você é técnico ou enfermeiro, de conseguir todo o conteúdo que você precisa para chegar no dia da prova, se livrar daquele branco que já te dominou tantas vezes? Você gostaria de ter a tranquilidade de estar estudando da forma correta? Você gostaria de ter contato diário com os conteúdos que os professores preparam, ter contato diário com dicas de coach, ter contato diário com algo que pode te dar tranquilidade para chegar na tua prova sabendo que aquele cargo finalmente pode ser seu? A opção que você tem nesse momento é trabalhar com nossos cursos voltados ao concurso da EBSER. Professor, o que tem nesses cursos?
Esses cursos você tem todo o conteúdo em videoaula, mas você não fica perdido pensando o que você vai estudar. Lá tem um P2E, que é um plano especial de estudo. Plano especial de estudo que já diz para você, olha, hoje você precisa estudar essa disciplina, depois você estuda essa disciplina, revisa nesse ponto, faz exercícios nesse ponto, tudo desenhadinho para você não ficar em dúvida. Com certeza, enquanto você estava estudando, você já ficou naquela, estudei essa disciplina, para onde que eu vou agora? Será que eu estou estudando da forma correta? Aqui não. O plano especial de estudo te dá o direcionamento que você precisa. E sabe de uma coisa? O P2E, ele é trabalhado em tudo que é mais cobrado no concurso da EBSER. É um plano especial de estudo para você. Se isso já não fosse muito bom, você tem acesso ao áudio das aulas para baixar e revisar onde você estiver. Professor, isso é muito legal, mas tem mais alguma coisa? Tem. 6 planos, 6 programas especiais. Quantas vezes você já reprovou por ter ido mal nas disciplinas básicas? A gente detectou isso, que muitos alunos até vão bem nas específicas, mas quando chega nas disciplinas básicas, português, parece que o português que está lá não é o que a gente fala no dia a dia. Raciocínio lógico, Deus me livre, legislação do SUS, o contato que a pessoa tinha com aquela disciplina era aquele do professor ruim, que ele teve lá no curso ou na faculdade e teve dificuldade. Então o que a gente fez? 4 programas especiais. O primeiro deles, português, 5 semanas para aprender língua portuguesa de forma definitiva. O segundo, raciocínio lógico de forma simplificada. Raciocínio lógico vai deixar de ser um monstro para você e vai passar a ser um diferencial competitivo. O terceiro, 12 semanas de legislação do SUS para você aprender tudo de SUS que é cobrado na sua prova. Eu não sei se você sabe, mas na prova do ano passado, 25% das questões estavam em legislação do SUS e políticas públicas de saúde, e a gente vai desenhar isso com você para ajudar você a chegar lá. E o quarto comigo, legislação da EBSER simplificada e esquematizada. Eu sei que você já teve problema com legislação, que às vezes quando você pega a lei para ler, dá aquele sono, chega você... Mas comigo não, comigo não. Comigo você vai ver tudo esquematizado, tudo desenhadinho do jeito que você merece estudar, com a tranquilidade que você merece estudar. Esses são os 4 programas para básicas, mas eu falei que eram 6, né? Os outros 2 são Quebrando a Banca IBFC e Quebrando a Banca VUNESP, onde você tem acesso a um programa, um projeto de revisão e depois o professor resolve questões específicas. E sabe uma coisa bacana? Se você observou, está acompanhando os Quebrando a Banca, você viu que o professor vai lá, pega o sumo do resumo dos tópicos que são mais cobrados. Porque você sabe que a nossa meta é que você acerte 85% das questões. E sabe, esses tópicos que os professores estão colocando assim para você é o que a gente analisou que cai em 85% das provas. Então, com o Quebrando a Banca, você consegue revisar o conteúdo e resolver muitas e muitas e muitas questões com eles. Você deve estar se imaginando assim, professor, quanto é que custa tudo isso? Quanto é que custa tudo isso? Deve ser o quê? Uns 2, 3 mil reais? Calma, não é nem 10% do seu primeiro salário lá nomeado no concurso da EBSER. Mas antes de dizer o valor do investimento, eu vou te falar o que você vai receber a mais. Você vai receber gratuitamente na sua casa, com frete grátis, 2 livros. O primeiro livro eu quero esse livro aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer, quem sabe faz ao vivo, eu vou fazer com você. Eu vou te mostrar o livro aqui na lata. O primeiro livro que você vai receber é esse aqui, de legislação do SUS. Legislação do SUS. É um livro completo que a gente tem, ó, de 392 páginas, com toda a teoria, exercícios, ó, isso aqui, ó, esquemas que você precisa para passar no concurso da EBSER quando a gente está falando de legislação do SUS. Sabe o que é legal? Vou mandar ele gratuitamente para você com frete grátis. Se você morar no Rio Grande do Sul ou morar no Acre, do Oiapoque Chuí, você vai receber ele com frete grátis. O segundo é esse aqui, ó, 1001 questões EBSER. Se fosse legal já ter um livro de questões só de provas anteriores da EBSER, se já não fosse bacana, cada questão desse livro vai comentada em vídeo pelos nossos professores. Você já passou por esse momento de você estar lá resolvendo questão e não saber de onde que o examinador tirou aquilo ali. Os nossos professores respondem uma a uma dessas questões para você. Professor, quanto é que custa tudo isso? Agora que você adicionou os livros, deve ter ido pelo menos para 10 mil reais. Não, calma. A gente tem o primeiro lote, já se encerrou, custou R$ 247 em 12 vezes de R$ 24, mas esse lote já se encerrou porque a gente acrescentou muitas e muitas vantagens para você. O lote de agora está por R$ 297
ou 12 vezes de R$ 28,70. Mas esse lote já está nas últimas unidades, porque o valor vai para R$ 397. Então, se você quer receber todas essas vantagens que eu te falei, o curso, os programas das disciplinas básicas, o Quebrando a Banca, os livros com frete grátis, receber os áudios das aulas, receber as minhas sessões de coach, onde eu dou orientações em grupo de como você pode aumentar a sua performance de estudo, você tem que agir agora, porque o valor já vai para R$ 397. Então você hoje tem a oportunidade de comprar por apenas R$ 297. Se você parar para pensar, não é nem 10% do seu primeiro salário como empregado público lá na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então você precisa agir agora, porque o valor vai subir, porque a gente está acrescentando tanta coisa, tanto conteúdo, o máximo que a gente pode entregar de conteúdo para você atingir o seu objetivo a gente está fazendo, mas isso vai ficar por esse preço por muito pouco tempo, porque é muita coisa que a gente entrega e acaba que os custos depois do edital subiram muito, então a gente está tendo que fazer esse ajuste, mas você tem hoje para comprar por apenas R$ 297, ou programa para enfermeiro ou programa para técnico de enfermagem. Como que você vai fazer essa compra? enfconcurso.com/cursos. Lá tem um curso para técnico e o curso para enfermeiro. E eu sei que às vezes você deve estar pensando que não tem tempo, você deve estar pensando que hoje está com dificuldades. Primeiro, você tem acesso ilimitado 24 horas por dia de onde você estiver, pelo celular ou pelo computador. Então, se você está com um tempo livre ali, tem 30 minutos, você pode acessar pelo celular e assistir a aula. Você deve estar pensando, professor, mas eu não estou sem dinheiro, me fala. Quanto que custa? Quanto que custa ficar a vida inteira sem ter o concurso que você tanto sonhou, com medo de ser demitido? Quanto que custa ficar a vida inteira sem conseguir chegar onde você tanto sonhou? Vai esperar mais 4 anos? Porque não sei se você sabe, o próximo concurso da EBSER é daqui a 4 anos. É muito tempo. Nesses 4 anos você já pode estar usufruindo daquilo que você vai receber como salário no concurso da EBSER. Professor, e eu vou ter orientação de estudo durante esse processo? Vai! Tem 4 sessões especiais de coach comigo, onde eu digo para você, olha, você vai estudar sim para manter a concentração, você vai revisar sim para poder manter a sua memorização. Isso aqui vai evitar que você tenha o branco na hora da prova, tudo com orientações de uma pessoa que já passou mais de 10 vezes em concursos públicos. É isso que a gente está entregando para você. Não é só conteúdo, é conteúdo, planejamento e técnicas de estudo. E ainda mais, você sabe que eu ainda dou umas pitadas lá de inteligência emocional. Professor, por que inteligência emocional? Quantas vezes você já perdeu prova por causa de ansiedade? Quantas vezes não deu aquele piriri, aquela dor de cabeça e coisas que você lembrava? Sabe o que é o problema? Às vezes você não estava preparado para aquela prova. E existem técnicas de você diminuir a ansiedade e conseguir passar na prova dos teus sonhos, tá bom? Então, acesse agora enfconcurso.com/cursos. Tem um curso para técnico de enfermagem e o curso para enfermeiro. Vai ser um prazer ser o teu coach durante esse processo. Vai ser um prazer continuar te entregando informações de qualidade e de alto nível para conseguir um objetivo só: colocar você no concurso da EBSER. Já imaginou? Você um dia acordando de manhã cedo e aí você sabe que naquele dia vai sair o resultado do concurso da EBSER. Você acorda, dá aquela respirada e vai no computador para olhar o edital. De repente, você começa a procurar o seu nome. E aí aparece destacado lá o seu nome. Como que é o seu nome completo? Esse nome que está lá, marcadinho. Você olha para o lado, mas trêmulo, 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 e está escrito lá, aprovado. Em um segundo, tua vida e o teu processo de preparação passa diante dos teus olhos. Quem que você vai ligar nesse momento? Para quem que você está pensando em ligar? Você vai ligar para o seu marido, para sua esposa, para o namorado, para a namorada, para o seu pai, para a sua mãe? Naquele momento, tudo que você passou durante aquele processo se apaga, toda a dor, todo o sofrimento, porque a partir daquele momento você tem um cargo a vida inteira que é seu. Depois daquilo ali, as pessoas que antes te criticavam, falavam que você tinha abandonado tudo para estudar, agora eles começam a te falar: parabéns, como que você conseguiu tudo isso? Ou dizer: nossa, como você é inteligente. Essas pessoas que antes te criticavam, que diziam que você não ia conseguir nunca, agora elas te parabenizam. Imagina essa sensação. Para isso acontecer, você precisa tomar uma ação agora e estudar da forma correta, com a orientação correta, rumo ao teu objetivo. Conta com a gente para te ajudar a ser enfermeiro ou técnico de enfermagem do concurso da EBSER, como a gente já fez com tantas pessoas. Quer saber algumas dessas pessoas? Dá uma olhada nesses depoimentos e eu te aguardo no nosso curso.
Me chamo Mayara Raquel Quiroga da Cunha. Meu nome é Sueli. Meu nome é Boni. Meu nome é Késia. Eu sou Eduardo. Meu nome é Daniel Vitor. Meu nome é Gabriela. Meu nome é Georges. Meu nome é Jaqueline. Sempre tive muita dificuldade em aprender algumas disciplinas. Eu nunca gostei, eu sempre tive problema com aulas online, até porque eu não sou disciplinada. No meu primeiro concurso eu fui mal e procurei logo um curso que tivesse assim uma certa amizade com o aluno. Eu estudava muito, através de livros, fazendo resumos. A minha dificuldade era não saber por onde começar a estudar. Tanta dificuldade de concentrar. Estava muito vago e o tempo estava corrido. O horário e também o direcionamento dos estudos, porque eu não tinha assim uma base. A minha maior dificuldade era conciliar o meu trabalho e os estudos. Eu descobri o ENF Concurso através de uma amiga que também estava fazendo cursinho preparatório para concurso. Eu fiz logo minha matrícula, comecei a estudar logo, me deparei com os bons professores que tem lá. Hoje estudo com, digo que se não os melhores professores que tem na área específica de enfermagem. Eu pegava 3 horinhas quando eu chegava do meu trabalho. Eu resolvi comprar então o pacote do ENF Concursos, tirei os meus livros, aquele monte de livro ali, aquele método que eu estava estudando, mudei o método de estudar e então mudou a minha história. O ENF Concurso tirou todas as minhas dúvidas, os professores estão de parabéns porque eles ensinam retirando todas as dúvidas, é como se a gente estivesse dentro da sala de aula com ele. Não é caro. É um curso que está ao alcance de qualquer um. Eu indico muito. Eu falo para minhas amigas, gente, ENF Concurso. É muito bom. Eles passam conteúdo de uma forma tão boa, tão explicativa, que você entende e dá aquela vontade de continuar estudando. Eu consigo acessar as aulas 24 horas por dia, em qualquer lugar, no celular, no notebook, no tablet, enfim. Hoje eu sou funcionária pública e na mesma época eu passei por um outro concurso. Eu trabalho nos 2 empregos graças ao ENF Concurso. Passei em primeiro lugar no concurso municipal e 5º lugar no SAMU. Eu consegui passar num concurso aqui na IBSER. Passei em 3 concursos públicos. 8º colocado no TRT de Manaus. Hoje eu indico o ENF Concurso para todas as minhas amigas, todas as pessoas que me dizem que estão estudando para um concurso. Super recomendo o ENF Concursos. Quero agradecer e parabenizar a toda a equipe por tanta excelência, competência e por somarem de forma única na minha carreira desde já. Quem estuda, alcança, igual diz Fernando Pessoa. Pedras no meu caminho, um dia eu farei um castelo. Entra no site do ENF Concurso, adquira um pacote que a aprovação dá certo. Me ajudaram muito. Obrigado, ENF Concursos. ENF Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.